Fala, Yuri. Tudo bem? Tudo bem, E aí, graças a Deus. beleza? Você? Vamos falar do que hoje? Assuntos bons pra gente conversar, né? Tem muita coisa aí pra gente colocar em dia. Medos, lições, Corinthians e seleção brasileira. Yuri Alberto abriu o coração pra falar com a gente. O meu grande objetivo, né, além de conquistar títulos aqui pelo Corinthians, é ser convocado para a seleção. Eu sei a grandeza que é essa camisa, a grandeza que é o Corinthians. E em 2023 eu pude viver isso usando essa camisa. 24 anos e com contrato até 2030. O artilheiro da equipe na temporada lembra das emoções de jogar na Rússia em 2022, antes de chegar ao Corinthians. E infelizmente, na primeira semana que eu cheguei, estourou a parada da guerra. E eu tava muito desconfortável com essa parada. Pô, voo que durava 1 hora, tinha que dar uma volta, cara. Porque se passar por tal lugar, os caras, derruba o... Imagina, que loucura. E outra, viajando com o avião, um jato na direita e um jato na esquerda escoltando. Mas esse não foi o momento mais difícil da carreira. A má fase em parte do ano passado o fez virar alvo da torcida e ainda rendeu atrito com o então técnico Mano Menezes. É exatamente isso que é o futebol. O jogo é um lugar onde as palavras são fortes, mas a gente se abraça logo depois porque sabe que a cobrança não é pessoal. Cara, porque emocionalmente foi pesado. Emocionalmente foi muito pesado. Mas por esse meu jeito meio voadão, assim, meio tipo, pode ter me ajudado também, sabe? Porque você é um cara que é mais ligado com as paradas, que, tá louco, não aguento. Saí vaiado, velho. Saí vaiado, mano. Lições que trouxeram maturidade, como aquela cobrança de pênalti contra o Flamengo em Itaquera. Cara, com o jogo rolando, eu tenho muito gol de cavadinha aqui, né? Em pênalti? Não, acho que não. Acho que isso aí foi um exemplo muito... não digo positivo, mas aprendi da pior forma. Na busca pela Copa do Brasil e por uma escalada no Brasileirão, Yuri vive a intensidade no exclusivo modo Corinthians de se viver. O Corinthians é muito diferente. Já passei pelo Santos, passei pelo Inter. Mesmo que o período tenha sido curto, mas não, é diferente, cara. Todo mundo odeia os corintianos, né, cara? Ninguém gosta de corintiano. Ninguém gosta de corintiano. Então, né, a gente é uma pulga atrás da orelha de todo mundo. Uma pedra no sapato de todos. Então não é ter resistência. A questão é que não tem dinheiro. Da só fiel aí, tem gente que é a favor, eu não sou. E não adianta ficar ligando pra mim aqui, falando comigo aqui, tá? Não precisa ligar no meu celular, não. Tá? Porque é o seguinte, em relação ao estádio, 300 milhões que é dinheiro de pinga da Neoquímica Arena, não foi? Por que os 300 milhões não foi já colocado direto pra Caixa? Não é verdade? Os 10 anos de renda do Corinthians pra Caixa. Sabe por quê? Porque esse pessoal aí, Herbson Piovan, tá lá desde cedo. Piovesan, tá lá desde sempre. Aí, só nisso que eu falei, já deu o estádio. Já pagou o estádio. Mas eles pagam? Pergunta se esses caras que tomaram conta do dinheiro e os ex-presidentes, eles pagaram 10 anos de dívida do estádio. Só pagaram os juros. O que é pagar os juros, gente? É como se tivesse o seu cartão de crédito e você só paga o mínimo. Você só paga o mínimo. Sabe o que vai acontecer com você? Você quebra você, sua família, sua empresa, quem quer que seja. E quem que ganha? A bandeira do cartão. Quem que ganhou dinheiro até hoje nesses 10 anos? A Caixa. Pô, vamos falar a verdade, rasgado. A matéria foi muito bem feita. Tudo isso que saiu, a gente já coloca isso há um bom tempo aqui. Certo? O Corinthians já pagou quase 800 milhões. De juros? De juros. Mas pera um pouquinho. Alguém tá errado. Alguém tá fazendo mal para um clube maravilhoso. Aí vem essa fiel. Olha, nós vamos vender cota para 1 milhão de torcedores a R$1.000 dá 1 bilhão. Certo? É isso a conta? Meu irmão, nós conseguimos aí, no esforço da torcida, 41 milhões. O Teleton, que fez num dia só, conseguiu 37 milhões. A torcida conseguiu 41.
E não teve gente dando 600 mil, 1 milhão. Porque tem gente que dá 1 milhão pro Teleton, né? Ou para outras instituições. Vocês não sabem de onde veio o dinheiro, né? Do Corinthians veio do torcedor. Então eu vou dizer, o dinheiro do estacionamento, o dinheiro dos camarotes, o dinheiro do Memphis Depay, o dinheiro do Rojas, os 42 milhões do Ramírez, do Grêmio, os 260 milhões ou 216 milhões dos empresários que ganham, além de levar os jogadores, eles ganham uma porcentagem e ele tem para receber deu 1 bilhão. Deu 1 bilhão. Aonde essas pessoas que estão aí falando esse papo furado, vamos rever, nós temos que rever, nós temos que fazer isso, papapá, papapá, papapá. Eu contrato o Félix Torres por 32 milhões. Eu dou pro Kaká 25 milhões. Eu dou pro Memphis 23 milhões para ele fazer gol. Se ele já ganha 4 milhões. O Andrés disse, eu tive que voltar para pagar o estádio. Não pagou. Lembra, nós dois lembramos que nós somos bons de memória. Nós tomamos fosfosol, lembra do Pelé? Lembro. Fosfosol? Opa. Isso mesmo. Lembra quando ele disse, nossa, como é que pode o Palmeiras fazer isso, fazer... Vendeu o name rights por 300 milhões. Não foi? Foi. Aí, a Nike... Quanto que de Nike teve de dinheiro? Quanto dinheiro que a Nike teve que adiantar? Fala que isso é mentira minha. Teve que adiantar para diretor financeiro não ser preso, para presidente não ser preso. Que teve que fazer o dinheiro. Quanto que adiantou de dinheiro da Rede Globo? Quantos milhões de reais foram adiantados? Quanto que adiantou de dinheiro das federações ou da federação? Se você colocar tudo isso, dá 10 bilhões. E eu não preciso de Safiel. Eu preciso de pessoas que saiam de lá. Primeiro eu tenho que tirar as pessoas de lá. Eu tiro essa laranja podre, desgraçada. Eu tiro esse abacate podre, desgraçado. Eu tiro essa mandioca que não funciona. Os caras tomam Tadala. Os caras compram McDonald's. Os caras compram Babyliss. Estão tudo careca. Tudo velho, igual eu, cabelo branco. Como é que você compra o Babyliss pra você deixar o cabelo enrolado? É pra amante, né? É pra amante, né? Como é que eu compro 2 relógios da H-Ster? Como é que eu compro marmita? Como é que eu compro? Como é que eu tenho nota fria? Tudo isso, quem que tem que pagar? O Corinthians. O Corinthians não precisa de Safiel, não precisa de dono, não precisa de ninguém. O Corinthians precisa de pessoas honestas. De um conselho ativo, não passivo. Eu preciso de um core firme. Eu preciso de sócios que vão lá votar, mas não para vender os seus votos. Se o Corinthians tivesse 3 administrações em 9 anos, a partir de 2026, 29, 31 e 34, em 2000... É isso, né? 32. 35. O Corinthians, em 9 anos, o Corinthians vira o maior clube do mundo. Mas as pessoas deixam, o presidente do conselho deixa, o diretor financeiro deixa. Quantos diretores financeiros passaram pelas mesmas administrações daqueles que quebraram o Corinthians? É isso que é verdade, porra! Isso é mentira! Quantos jogadores foram vendidos um mês antes do Duílio? Vários. Ele fez a limpa, né? Fez a limpa! Quantos jogadores vão ser vendidos agora nessa administração? Para 2026? Quer apostar? Pedro Tchoca, Guinegão, Breno Bidon. Quer apostar que vai ser vendido? Pô, então, meu irmão, a solução é essa aqui que eu tô falando, meu irmão. Como é que um clube como o Corinthians pode ter um estádio que não tem um show? Não tem um show. Fica fechado lá. Ele fica fechado. Como é que eu posso ter um estádio? Aí você pega do Palmeiras. O Palmeiras tem mais shows que o Wembley. O Palmeiras arregaçou com o São Paulo. O São Paulo voltou a ter show. Sabe por quê? Porque não tinha dinheiro.
Porque quando o São Paulo tinha a renda do Palmeiras, a renda do Corinthians e a renda do Santos, o São Paulo nadava de braçada. E os shows? E os shows? É, tinha tudo. Você tinha tudo, São Paulo Futebol Clube. E eles não se tocaram nisso. O que o Palmeiras fez com a W Torre? Meu irmão, vamos fazer uma multiuso, 30 anos, daqui a pouco fica pro Palmeiras. O melhor contrato que foi feito em termos de multiuso foi o Palmeiras, com o Beluso. Então, agora o São Paulo não joga, tá tendo show. Porque precisa de dinheiro. Não tem mais renda de Corinthians. Quantos jogos o Corinthians fez aí? Finais, né? Quantas finais? Quanto que o São Paulo arrecadou de dinheiro? Não tem mais aonde sair. Aí o São Paulo virou isso que virou. O Corinthians está isso que está. Agora, quando você fala, olha, vamos então... Não, é muito fácil isso. Vamos falar o seguinte, então. É o que eu sempre escutei na minha vida. Não, desculpa, Quesada, porque você me irrita. Porque a gente fala isso há 13 anos. Souza... Vamos lá. O que nós falamos em termos da fome no mundo? Se todo mundo der R$1, $1, 1 libra, 1 ien, acaba a fome do mundo. Mas a gente dá? Você quer que o país lá morra de fome, irmão? A gente dá uma caneta, um lápis? Não! Nós não fazemos isso. E tá todo mundo aí morrendo de fome. E aí é o seguinte, aí vem uma torcida que tem 30 milhões de torcedores, o que eu monto o Neto Fiel. Olha, gente, se vocês me derem R$1.000, eu pago a dívida, Mas peraí, quem que vai dar R$1.000 para uma cambada de gente que administra mal um time como o Corinthians, que leva 40 mil pessoas em todos os jogos? E se meter 70 mil, mete 70 mil no estádio. Fala, fiel torcida. Hoje trago notícias quentíssimas sobre o Timão. O Corinthians está de olho em um nome de peso do futebol europeu e trata-se de Gabriel Jesus, atacante do Arsenal e da seleção brasileira, que pode desembarcar em São Paulo na janela de transferências de janeiro de 2026. O jogador de 28 anos vê com bons olhos a chance de retornar ao futebol brasileiro justamente em um ano de Copa do Mundo, acreditando que atuar em solo nacional pode recolocá-lo no radar de Carlo Ancelotti para disputar o Mundial, e essa possibilidade tem agitado os bastidores do Parque São Jorge, onde a diretoria já estuda formas de viabilizar o negócio sem comprometer o orçamento. Segundo o jornalista Ekrenkonur, o Arsenal não deve dificultar uma possível negociação, já que o clube inglês está disposto a ouvir propostas pelo atacante, contratado em 2022 junto ao Manchester City. Apesar de ter bons números com 96 partidas, 26 gols e 20 assistências, Gabriel vem enfrentando problemas com lesões e acabou perdendo espaço no elenco nos últimos meses, o que reforça ainda mais sua vontade de buscar novos ares e um ambiente em que possa ser protagonista novamente. Sob o comando do técnico Antônio Oliveira, que vem fazendo um excelente trabalho e dando uma nova identidade ao time. Caso a chegada de Gabriel Jesus se concretize, o elenco alvinegro ficaria ainda mais poderoso, com um ataque digno de qualquer equipe europeia, que poderia contar com nomes como Yuri Alberto, Romero, Gabriel Jesus e Rodrigo Garro formando um setor ofensivo de respeito. Pela seleção brasileira, Gabriel soma 64 jogos e 19 gols, mas está fora das convocações desde novembro de 2023 e vê o retorno ao Brasil como uma chance de retomar o protagonismo, jogar com mais frequência e voltar a chamar a atenção da comissão técnica da seleção. A diretoria do Corinthians segue atenta, a torcida começa a sonhar e as redes sociais já estão em polvorosa com a possibilidade dessa contratação bombástica. Será que em 2026 o Parque São Jorge vai receber mais um craque de renome internacional?